Bem-vindos de volta à nossa segunda parte, então, para darmos continuidade nos processos de tomada de decisões. Então, agora nós temos processo de resolução de problemas. Então, aqui nós temos algumas etapas para resolver os problemas. 4 fases de processo de tomada de decisões. Então, a gente já viu no outro vídeo um pouco, agora a gente vai complementar. Então, primeira fase, identificação do problema ou oportunidade. Então, situação de frustração, interesse, desafio, curiosidade ou irritação. Então, isso aí é algo que me causa frustração, vai ser provavelmente um problema, ou que me causa interesse, oportunidade, me desafia, tenho curiosidade a respeito, ou que lá me irrita, algo está me irritando, então é um problema. Vou diagnosticar na segunda fase. Então, análise do problema ou oportunidade, tentativa de compreender a situação. Depois, geração de alternativas, processo de criar formas de resolver o problema ou aproveitar a oportunidade. Por último, decisão, avaliação, julgamento, comparação, escolha de alternativas. Fez tudo isso, parte para a ação. Então, é bem tranquilo, a gente já viu na outra aula. Temos duas formas também de tomada de decisão, modelo racional e intuitivo de decisão. Então, como funcionam os dois? O modelo racional, ele parte da informação que eu tenho sobre o problema até chegar na decisão. Então, se o problema, meu foco é na informação. Eu trabalho com informação. A minha opinião não interessa muito no racional. No intuitivo, o que pesa mais é a minha opinião. E a informação sobre o problema é mínima. Então, aqui eu já tomo decisão baseada mais na minha opinião. A gente vai estar adentrando aqui, daqui a pouco, para falar um pouco de cada um deles. Mas para a gente entender, então, o racional eu parto do problema. O intuitivo eu parto da minha opinião. Então, a minha experiência, por exemplo, eu faço isso já há tantos anos. Então, eu ignoro muitas vezes as informações acerca do problema, eu ignoro o diagnóstico, eu ignoro muitas vezes a alternativa e eu quero partir para decisão. O racional, ele busca todas as informações sobre o problema, diagnóstico, alternativa para depois agir. A opinião dele sobre problema ou oportunidade são mínimos, ele não deixa influenciar. Então essa é a diferença de um para o outro. Então, comportamento racional é o que segue uma ordem lógica, determinada pela coerência entre o problema e a decisão. Para ser racional, o processo precisa basear-se totalmente em informações e não em sentimentos, emoções ou crenças infundadas sobre a situação e as escolhas que ele requer. Então, aqui eu parto de algo lógico, e não do que eu acredito, do que eu penso que é certo, do meu emocional, do meu estado emocional do dia. Não, eu parto da razão. O intuitivo, a informação é tão insuficiente que o comportamento intuitivo se torna mais apropriado. Baseia-se na sensibilidade, percepção ou sensação de que uma escolha é apropriada, e não em escolhas feitas de modo totalmente consciente e lógico. Aqui, para a gente agregar um pouco de valor, essa semana eu assisti um vídeo sobre empreendedorismo e o rapaz falava de 6 profissões que deixariam de existir ou que diminuiriam muito a sua função muito em breve. E uma delas que ele citou foi a parte do médico, profissão da medicina, o médico. Ele não vai deixar de existir, a gente sempre vai precisar de médico. Só que o papel do médico vai perder muita importância por causa das máquinas. Como assim? Por exemplo, hoje os médicos analisam, no ano, milhares de raio-x. Futuramente, terá máquinas que já vai sair com laudo
do raio-x. Não vai precisar de médico mais para dizer o que tem no raio-x, as máquinas vão ver além do que o médico vê. Assim, para exame de sangue, para qualquer tipo de exame. Então, o papel do médico de analisar exame, raio-x, vai ser reduzido muito. Vai ser muito reduzido. Então, por isso que o médico vai perder muita força, mas o médico não vai deixar de existir a função, a profissão. E na questão de cirurgia, muitas cirurgias vão ser feitas também por robôs. Robôs, eles são mais precisos. A chance de um robô cometer erro é mínima, perto de um ser humano. Então, muita gente vai colocar a sua vida na mão dos robôs. É claro que vai ter quem opera o robô, vai ter um médico acompanhando. Mas quem vai fazer os procedimentos vai ser as máquinas. Então, por isso que muitos médicos vão acabar perdendo a profissão. Os médicos vão ter que se adequar a essas tecnologias, acompanhar para que eles estejam lado a lado com as máquinas. Só que aqui a gente tem uma questão. As máquinas, elas sempre serão racionais. E nem toda decisão pode ser racional. Racional demais não dá certo. Intuitivo demais não dá certo. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Se não houver um equilíbrio entre o racional e o intuitivo, as coisas não fluem. Então, é por isso que o médico e a máquina eles vão ter que caminhar junto. Porque tem coisas que a máquina não vai ver. A máquina, por exemplo, não entende que de 10 pessoas que for fazer cirurgia de apêndice, por exemplo, que é bem simples, uma delas pode morrer por causa do seu estado mental, seu estado espiritual. Tem pessoas que às vezes, assim, a cirurgia do apêndice ela é a mais tranquila que tem para ser feita. Toda pessoa que está começando na medicina, a primeira cirurgia que ela faz é o parto e a cirurgia do apêndice, que são os mais tranquilos de ser feito. Só que tem pessoas que morrem em cirurgia de apêndice. Por quê? Decisão. Então tem muitas pessoas que elas decidem não viver e de certa forma elas se entregam àquilo. Então algo muito simples pode levar a pessoas, isso que eu estou falando para vocês é comprovado. Tem pessoas que morrem porque se entregam, desistem. Mesma coisa que a gente está na pandemia. Tem pessoas, é claro que a gente tem que analisar o físico, mas o espiritual também vai contar, o emocional da pessoa também vai contar. Se aquela pessoa que já desistiu da vida, ela vai se entregar para a doença. Mas se aquela pessoa que tem muita sede de viver, a chance dela é muito maior de sobreviver a uma doença, a essa quarentena. Então é claro que o físico é muito importante. Tem as pessoas de risco, não estou falando disso, mas eu estou falando de estado mental, estado espiritual. Isso aí influencia muito. Então as máquinas elas não conseguem controlar isso aí. Muitas vezes vai ser o médico, vai ser a palavra do médico, vai ser o toque da enfermeira na mão do paciente. Quantas vezes você está tendo um parto, tem a enfermeira lá segurando a mão da mãe, que está lá ganhando o seu bebê. Então isso é importante, a máquina não vai segurar na mão da mãe. Então esse toque humano, a gente não pode deixar o racional tomar conta de tudo, a gente precisa do intuitivo. Só um parênteses mesmo que eu queria colocar. Então aqui nós temos agora fatores que afetam o processo decisório. Então, comportamento, tomar decisões. Então, várias coisas que vão influenciar. Tempo, a ética. Por exemplo, vou tomar decisão, preciso saber do tempo. É com urgência? Qual o tempo que eu tenho? Prazo. Ética. Isso é legal? Isso é moral? Pode ser feito isso? Por exemplo, vou tomar uma decisão a respeito do Brasil, a respeito de corrupção. Quando os deputados eles vão assinar algum documento ali que eles vão receber uma propina em cima. Isso é ético? Essa tomada de decisão está sendo ética? Não está? Informação, qual informação eu tenho para essa tomada de decisão? Percepção, qual a percepção que eu tenho disso? Quais são as minhas competências? Quais são as competências para se realizar essa decisão, para se tomar essa decisão? Propensão ao risco. Quanto risco pode ter essa tomada de decisão? Quais os recursos nós temos nessa tomada de decisão? A inteligência. Então, a gente precisa analisar tudo isso antes de tomar a decisão. Prazo, ético, moral, todas as informações.
A gente não pode entrar em algo que a gente não conhece. Percepção do negócio, as competências necessárias. Será que eu tenho? Quais os riscos? Quais recursos eu vou precisar? Quais conhecimentos eu preciso ter? 6. Problemas no processo decisório. Então, nós temos aqui incapacidade. Quais são os problemas na hora de tomar uma decisão? Incapacidade de reconhecer o problema. Por exemplo, eu não vou no médico se eu não reconheço que eu estou doente. Todo mundo pode falar que eu estou doente, que eu preciso tomar remédio, mas se eu não reconheço isso, eu não vou, porque eu não acredito. Então, eu preciso, o primeiro passo para se curar é reconhecer que está doente. Interpretação diferente. Então, isso aí gera conflito, isso aí gera dor de cabeça. Interpretação diferente. É o vídeo que eu mostrei para vocês na última aula, do 12 homens e uma sentença. Então, eram 11 homens que tinham interpretação, um tinha uma diferente. Decisão precipitada, novamente o vídeo. 11 homens só queriam ir embora, queriam trabalhar, queriam curtir a vida, queriam voltar para os seus afazeres. Eles já estavam lá há 6 dias tomando essa decisão. Só que, de primeiro momento, todos eles tomaram decisão precipitada, menos um. Avaliação prematura, mesmo caso do vídeo, eles também avaliaram prematuramente. É claro, tudo indicava que era ele, mas tinha falhas, tinha brechas para não condená-lo, mas 99% indicava que era ele. Premissas insuficientes, excesso de confiança na experiência, eles também tinham isso naquele vídeo, excesso de confiança. O menino já teve esse histórico disso, no filme vai falar que ele já agrediu um professor, tacou uma pedra, que ele já foi reformatório, que ele já foi não sei o quê. Então, assim, eles tinham aquele excesso de confiança. Não, esse menino não presta. O histórico dele diz isso. Só que depois o cara justifica. Mas ele apanhava desde criança, ele sofria isso, sofria aquilo. Como que ele não ia reagir da forma que ele reagiu? Então, muitas vezes, nosso excesso de confiança na experiência que a gente tem faz a gente julgar errado. Ah, não, isso é aquilo lá mesmo. Ele é bandido mesmo. Eu já conheço esse tipo de gente. Quem usa boné DG, quem usa esse tipo de roupa, já é bandido. Eu já sei, pode prender. Excesso de confiança na experiência, nem sempre. É igual, por exemplo, polícia militar adora parar motoqueiro, principalmente os que eles acham suspeito. Por que eles acham suspeito? Confiança na experiência. Todos que eles param realmente são bandidos? Não, mas muitos são. Então eles têm a confiança na experiência, mas tem que ter cuidado. Comprometimento prematuro é quando eu me comprometo com algo muito rápido. Por exemplo, vamos fazer tal coisa. Não, vamos, beleza, vamos fazer. Depois eu caio a ficha, não dou conta, eu não tenho competência para isso. Aí eu tenho que me retirar do processo. Por exemplo, Patrick, assume mais uma turma que não entrega, opa, vamos embora, estou precisando, me ajuda aí. De repente cai a ficha, não dou conta, vou ter que abrir mão. Eu já fiz isso. Já assumi mais turma que eu dava conta de assumir. Foi um comprometimento prematuro. Tive que passar vergonha de desistir de turmas, e eu não gosto de fazer isso, mas eu já fiz. Confusão entre problemas e sintoma. Então a pessoa não sabe o que é o problema e o que é o sintoma. Então ela confunde um com o outro. Sintoma é o que está aparecendo. Está tendo um ruído na televisão, mas o ruído não é um problema. O que está causando o sintoma que é o ruído? É uma pecinha que se desgastou. Então o problema é a pecinha, mas o sintoma é o ruído. Tranquilo? Tranquilo nada, né? Tem mais coisa ainda. ênfase em apenas uma solução. Então eu já coloco, não, é isso e pronto, acabou. Por exemplo, a pessoa chega no hospital com um pouquinho de febre, tosse, não sei o quê. Não, é dengue. Pode voltar para casa, é dengue. Vai descobrir depois que não era dengue. Era coronavírus. Ou era chikungunya, não sei, era outra coisa. Mas é porque parecia dengue, focou só numa coisa. Então a gente tem que ter cuidado, focar em uma solução só.
avaliação subestimada da implementação, incapacidade de definir prioridades, falta de tempo, falta de competência ou capacidade de decisão e confusão entre informação e opinião. Informação é dados concretos. Por exemplo, vamos ver aqui. O Brasil é pentacampeão mundial da Copa do Mundo. Essa é informação. O Brasil é o melhor time de futebol do mundo. Essa é a minha opinião. É diferente. E, por hora é isso. Temos o 7º ponto, que vai ficar para a próxima aula, então, quarta-feira que vem. Nós vamos ver agora tomada de decisão para focar na resolução do problema. Então, estruturação do processo de resolução de problema. Então, isso que vai ficar para a próxima aula, tá bom? Para não ficar muito pesado. E finalizamos aqui com mais um vídeo sobre decisão também, para agregar valor. Então vai lutar mesmo. Bom, começo a treinar amanhã. Ok. Eu fiz uns contatos. Posso ganhar algum dinheiro nisso. Publicidade. Com certeza, faça isso. Obrigado. De nada. Tchau. Você está nervoso com a luta? Tô assustado. Não parece. Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. Olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora, com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe.
Então, eu gosto muito desse filme, gosto muito dessa cena em particular. E, assim, a nossa vida, nós precisamos tomar decisão. O que a gente quer para nossa vida, ir atrás do que a gente realmente quer. Né? Ele fala ter a coragem de lutar, de apanhar, de seguir em frente, não botar culpa em ninguém, assumir a sua parcela de responsabilidade. Então isso aí é muito importante. Então, essa é a minha mensagem de bom final de semana para vocês, juntamente com a lista de atividades que vai estar na plataforma para vocês. Vai ter alguns exercícios, desde administração japonesa até a aula de hoje, para você estar fazendo. Tudo tranquilo, igual vocês já estão acostumados. E nos vemos na semana que vem, então. Fiquem com Deus, bom final de semana.